é ainda o assunto dominante desse plenário, a crise econômica que eclodiu no Brasil. Leio a manchete da revista Exame. Um país mais pobre. A crise atingiu uma nova fase, a da escassez do dinheiro. O lucro dos negócios cai. Famílias perdem as conquistas dos últimos anos. O crédito está mais caro. A renda per capita entrou em declínio. A recuperação pode levar uma década e deixar mais distante o sonho de um Brasil rico. Senhor presidente, eu gostaria de mais uma vez manifestar do alto desta tribuna a minha preocupação com o cenário da crise por que estamos passando, que é uma crise econômica que vem se tornando uma crise social, mas que é, sobretudo, uma crise política. Projeções de especialistas, de consultores econômicos apontam que o Brasil enfrentará 2 anos de recessão, algo que não ocorria desde 1930. O país está em recessão desde o 2º trimestre do ano passado. E a situação não deve começar a melhorar senão ao final do ano que vem, na melhor das hipóteses. Com isso, teremos 3 anos ruins. 2014, o ano que passou, em estagnação. 2015 e 2016, com queda do PIB, com as expectativas de mercado apontando para uma retração acentuada também no ano que vem. Muitos colegas senadores e senadoras têm ocupado esta tribuna para falar da crise. Há poucos instantes, o senador Cristóvão Buarque, ou melhor, das crises que estão todas imbricadas. Eu gostaria de acrescentar aqui um dado que considero da maior importância. Trata-se, na verdade, de uma projeção. Ela indica que o padrão de vida do brasileiro ficará estagnado ao longo desta década, isto é, parado. Isso porque, com a retração do PIB, porque estamos passando, o cenário é o seguinte: no ano de 2020, o PIB per capita brasileiro estará nos mesmos níveis registrados em 2010, pouco menos de 11 mil dólares. O PIB per capita pode ficar congelado, então, por uma década. É o que dizia uma manchete do jornal Valor Econômico na semana passada. O estudo é do Instituto Brasileiro de Economia. Essa projeção explica porque analistas afirmam que a crise ainda pode piorar antes de começar a melhorar. Com a recessão, a soma das riquezas que produzimos torna-se menor. No entanto, a população continua crescendo. Na divisão desse bolo, os habitantes como um todo ficam mais pobres. Por isso, quando se afirma que o PIB per capita do país retornará em 2020 aos níveis de 2010, a perspectiva é que, primeiro, ele recuará dos 11.556 dólares registrados no ano passado para próximo de 7.900 dólares em 2018, para só então voltar a aumentar. Já se fala em mais uma década perdida, ao menos em termos de padrão de vida. Esses números representam o impacto da crise diretamente na vida das pessoas. A crise é sentida quando a população percebe que está empobrecendo. O jornal O Estado de São Paulo divulgou uma projeção que mostra que 3,3 milhões de famílias que haviam chegado à classe C entre
2006, 2012, farão o caminho de volta para a base da pirâmide até o ano de 2017. O economista responsável pelo estudo, Adriano Pittoli, da Tendências Consultoria, resumiu: estamos vivendo, infelizmente, o advento da ex-nova classe C. Em outubro, a inflação, que atinge as famílias de menor renda, os mais pobres, que recebem até 2,5 salários mínimos, acelerou. Ela já supera os 10% no acumulado em 12 meses. Esse número é maior que o índice de preços ao consumidor, IPCA. A chamada inflação oficial, que está na casa dos 9%, significando dizer que temos aí uma prova de que a inflação vem penalizando com mais força as famílias de baixa renda. Senhor presidente, eu tinha 10 minutos e não foi marcado o tempo de 10 minutos. Pela liderança, 5 minutos, mas não, vou conceder os 10 minutos, Sua Excelência. Desculpe, mas eu não estou falando pela liderança, eu estou falando no lugar da senadora Lídice da Mata como orador inscrito. Tem razão, senador. Terá 10 minutos. Eu poderia apontar aqui, ocupar o tempo para desfiar os motivos de natureza econômica que vêm contribuindo para o aprofundamento da recessão. Seria possível falar da retração da indústria, que está 11% menor que o ano passado. Regrediu ao patamar que se encontrava no começo de 2009 e tem agora o menor nível de utilização da capacidade instalada, desde que esse fator começou a ser medido pela CNI em 2003. Poderia falar da deterioração do mercado de trabalho, que tem apresentado desemprego crescente, já apontando para a casa dos 10% em futuro próximo. Haveria ainda a questão do endividamento das empresas, que, combinada com as altíssimas taxas de juros, causa momentos de grandes dificuldades, exigindo que as empresas passem por reestruturações empresariais, vendam ativos, deixem de investir, busquem as mais variadas saídas para contornar a escassez de crédito. Escassez de crédito não só do BNDES, também das instituições de crédito privadas, que elevaram os juros e estão exigindo garantias superiores às que existiam até o ano passado. Ao invés de me alongar nessas análises, vou me deter ao que considero a questão central para a saída dessa crise. Trata-se, evidentemente, da política. Sair da crise hoje exige uma resposta política, uma ação política. É a crise que atualmente tem afetado a confiança dos investidores, empresários, consumidores e impedido a retomada do crescimento. O empresário Abílio Diniz, dias atrás, diagnosticou com precisão o seguinte: ele disse: quando superarmos a questão política, a solução para a situação econômica virá muito rapidamente, disse ele. E afirmou ainda, ao considerar que com o dólar na faixa de R$4, o país está muito barato para os investidores estrangeiros. E foi além, dizendo que o Brasil está em liquidação. De fato, o Brasil ainda é um país atrativo para os investimentos, não só pelo câmbio. Nosso mercado interno é imenso. Temos aproximadamente 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. E, por outro lado, não corremos o risco de romper contratos e não vislumbramos impor taxas sobre as remessas de dividendos, coisas que assustam o investidor internacional. É a questão política, portanto, que agora parece estar no centro da crise. O governo, politicamente frágil, não consegue superar obstáculos para fazer aprovar no Congresso medidas que reputa fundamentais para implementar o ajuste fiscal. Patinam propostas como a prorrogação da DRU, a CPMF e a da repatriação de recursos, para ficar em poucos exemplos. Com isso, o governo não consegue retomar a confiança e os investimentos continuam suspensos, aguardando uma definição desse quadro.
político. De que adianta a presidenta da República afirmar que o governo vai adotar as medidas necessárias para realizar o ajuste fiscal e que não abrirá mão das políticas sociais se não consegue dialogar para construir saídas políticas? De que adianta o ministro Joaquim Levy ficar indignado, achando que a população não entende a CPMF, imaginando que, se entendesse, iria aceitar esse imposto? Ele não percebe que o brasileiro não aguenta mais pagar cada vez mais impostos, sempre que o governo erra. Efetivamente, caberá, portanto, à classe política, e não só economistas, técnicos ou especialistas, decidir a solução da crise, construindo caminhos que componham os conflitos, de modo que não tenhamos só ganhadores de um lado e perdedores de outro. O Congresso Nacional é a caixa de ressonância dos interesses da população brasileira. Devemos sempre nos lembrar disso, mas atentos de que aqui falam os poderosos interesses econômicos e falam os interesses imediatos do povo, inclusive de suas parcelas mais vulneráveis. Talvez o que precisamos neste momento é de uma grande aliança, uma concertação nacional em prol do futuro do país. É, aliás, o que propôs a economista e professora emérita da Universidade do Rio de Janeiro, Maria da Conceição Tavares, em palestra recente, quando ela alertou que o Brasil precisa de uma aliança ampla com diversos setores da sociedade para além de uma frente de esquerda, reunindo os partidos políticos, intelectuais, representantes da sociedade civil e do empresariado para vencer a crise política. A partir disso, aí sim poderemos passar a agenda da produtividade, discutindo a reforma do Estado, a simplificação dos impostos e as estratégias de médio e longo prazo para o desenvolvimento do nosso país. Isso exigiria, sem dúvida, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, a participação e a colaboração da oposição. Exigiria, sobretudo, abertura e diálogo por parte do governo. Mas será que existe essa disposição de ambas as partes? O governo parece preferir sucumbir a dar crédito e apoiar propostas da oposição. A oposição, por outro lado, parece preferir manter a presidenta enfraquecida, sangrando até o fim do seu mandato, ou até abreviar o seu mandato. Nesse período de transição, porque estamos passando, o que percebo é que faltam lideranças capazes de assumir a frente desse processo de transição, capazes de agregar os interesses diversos da sociedade. Na paz ou na guerra, as crises se resolvem em uma democracia através da ação positiva dos partidos e suas lideranças. Na guerra temos o exemplo na Inglaterra e também o exemplo nos Estados Unidos, de Churchill e Roosevelt. Lideranças do sistema democrático vigente naquela época, nesses países, que despontaram quando da última Grande Guerra. Ambos, com seus respectivos partidos, em união com partidos adversários, derrubaram o nazifascismo, implantando uma economia de guerra que superou a máquina de Hitler. Na paz, temos exemplo, mais uma vez, dos Estados Unidos, que durante a crise de 1929, incentivou, com apoio do Partido Democrata, a política desenvolvimentista do New Deal. A crise, que de tamanha gravidade ficou conhecida como a Grande Depressão, que foi aquela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, levou ao fechamento de empresas, desemprego e empobrecimento da população. Com o New Deal dos Estados Unidos, promoveram reformas setoriais na economia americana e criando condições para a formação de poupança interna e recuperar a rentabilidade dos investimentos. Fizeram o país superar a crise. No âmbito externo, puderam apoiar nações para que saíssem da insolvência criada com a debacle da Bolsa de Nova York. No Brasil, que felizmente não é assolado por qualquer conflito bélico,
Não encontramos, porém, os fatores positivos que poderiam nos ajudar a sair o quanto antes da crise em que vivemos. Faltam líderes e partidos políticos capazes de amalgamar a confiança da sociedade para afastar o fantasma do desemprego e da desaceleração da nossa economia, do empobrecimento do nosso povo, desta nação tão fragilizada por fatores que poderiam ter sido evitados. Quanto às condicionantes para o agravamento da crise, no entanto, não podemos apontar um só culpado. Tantas vezes aqui advertimos que o nosso sistema político está falido, que os partidos políticos dificultam as reformas, que o presidencialismo de coalizão está totalmente desacreditado, uma vez que o troca-troca de cargos, a oferta de cargos e posições para a conquista da maioria no Legislativo não tem sido instrumento eficaz de convencimento. Esse tipo de arranjo, ao invés de resolver, torna cada vez mais os poderes executivo e legislativo distantes da população e do que ela pensa em relação à transparência, aos desvios de conduta e à gastança no setor público, que não é acompanhada de melhoria da gestão. Não é à toa que a rejeição à classe política cresce a taxas elevadas, sem exceção para partidos ou lideranças, conforme pesquisas que foram divulgadas recentemente pela mídia. Não acredito em programas milagrosos, feitos de última hora, apenas para conter a insatisfação do empresariado, como que para mostrar disposição política, para retirar direitos e penalizar a classe trabalhadora, de partido político que passou tantos anos no poder, que tantas mudanças podia fazer, e que agora, de repente, se avora de defensor da classe empresarial e da retomada do desenvolvimento econômico. Aliás, os trabalhadores e as camadas mais pobres da população são sempre os primeiros sacrificados pelas elites, em todas as crises que, em última instância, são geradas por elas mesmas, pelas elites. Nesse cenário de escassez de lideranças políticas fortes, corremos o risco de surgir um milagreiro, um novo salvador da pátria, que com algum discurso populista fácil conquista a população pelo lado emocional. E a experiência histórica do Brasil e de outros países mostra que isso é um mau presságio. Precisamos de estadistas, não de demagogos. Já termino, presidente. Precisamos de estadistas, não de demagogos, nem de milagreiros, de líderes consistentes, não de oportunistas e aventureiros. Foi-se o tempo dos vendedores de ilusões. Creio que o país passa por um momento histórico que testa sua própria democracia. Com apenas 27 anos de idade, nossa jovem democracia é colocada à prova. É a hora em que ela terá de demonstrar força e determinação para caminhar, para dar um passo em direção à maturidade. É a hora do diálogo e da negociação. É isso que o momento histórico parece demandar da classe política. Que saibamos agir com a máxima responsabilidade, preservando nossa Constituição, demonstrando que somos dignos da representação que nos foi outorgada e capazes de agir para assegurar os anseios de uma sociedade livre e democrática. É o que tinha a dizer, senhor presidente.